Fala povos e povas desse Brasil, sou o Sensei Tomoto e como sempre trazendo atualizações sempre relevantes sobre o mundo das bolsas de estudos, intercâmbios e viagens ao redor do mundo e hoje trazendo para vocês quais são os 10 países mais baratos para viajar e fazer intercâmbios ainda este ano. Fica ligado porque a gente tem visto cada vez mais através, infelizmente, da dificuldade econômica do nosso país, Brasil, que é crise atrás de crise, real despencando e outras moedas, só subindo o valor. E com isso a gente precisa se programar um pouquinho mais e ter certeza que a gente está fazendo as decisões mais sábias para a nossa jornada internacional, não é verdade? Bora começar com um dos países que sempre está ali nas altas colocações, sempre acaba sendo escolhido pelos mochileiros, pelos aventureiros, por aqueles que querem desenvolver o idioma inglês no exterior por causa da sua alta acessibilidade, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista de oportunidades, vistos e etc. Irlanda! E hoje eu vou começar com hacks do Sensei. Então fica ligado, porque quando a gente fala de Irlanda, de um país que está na zona do euro, o próprio euro por si só, mesmo tendo uma desvalorizada nos últimos meses, ele ainda é uma moeda muito forte, uma moeda muito cara para nós brasileiros. E quando a gente faz pesquisas superficiais no Google, eu já ensinei para vocês, não faça isso, vai dar merda, vai dar ruim, assista os outros vídeos aqui do canal para entender o porquê você não pode acreditar nessas informações se você não é rico e não tem as melhores notas, tá? Bom, voltando, o Google vai mostrar para você Dublin e as maiores regiões da Irlanda. Portanto, não vá para elas, a não ser que você seja muito rico. São lugares caros, assim como Londres, na Inglaterra, que está considerado um dos lugares mais caros do mundo, né? Nova York, Tóquio, no Japão, etc. Poxa, mas tem diversas outras cidades na região, às vezes a 30 minutos de carro de Dublin, né? Ou ainda até mais no interior da Irlanda, que começa a fazer muito sentido do ponto de vista financeiro, por ter um custo de vida extremamente acessível para hospedagem, para alimentação, para você conseguir curtir e ter um lifestyle super maneiro no exterior. Só de você sair da região principal de Dublin e ir para, por exemplo, Cork ou Galway, seus custos já podem diminuir pela metade só com essa estratégia de região. Além disso, do ponto de vista de custo de estudo no exterior, dos países que falam inglês na Europa, a Irlanda tem um dos melhores, se não o melhor custo-benefício, além de ter algumas bolsas bem interessantes para brasileiros, já falamos de algumas aqui no canal, como a Haddad Fellowship, bolsa muito boa. E como o que está bom sempre pode melhorar, existe uma facilidade de você conseguir oportunidades remuneradas por lá. Portanto, trabalhar, estagiar, ganhar uma graninha em euro faz com que esse custo final fique muito favorável a você, brasileiro intercambista que quer dominar o mundo. Porque no final das contas, se você seguir tudo que eu ensino, sempre vai sobrar uma graninha no final. Outro lugar que eu fiz questão de trazer para o meu top 10 aqui é a ilha de Malta. E só para vocês terem noção, se a gente fosse fazer uma média de todas as regiões da Europa, tanto regiões caras como baratas, a gente fosse fazer uma média de todas elas, Malta fica ainda 56% mais barato do que a média de todas essas regiões. Ou seja, talvez seja o destino mais barato de toda a Europa. A galera fala inglês, numa ilha paradisíaca. Tem coisa melhor do que isso? E é um lugar tão maneiro que muitos alunos meus do programa M60 decidem fazer intercâmbios gratuitos por lá, que é uma técnica que a gente ensina no programa, e vão para lá, pagam só a passagem aérea e ficam lá uma semana, um mês, 3 meses, 6 meses de graça, só aprendendo inglês, se desenvolvendo, curtindo, com praias maneiras e aproveitando todo o local. Super recomendo e é um destino que pouca gente se liga, mas é muito fascinante. Recomendo demais. Terceiro país da nossa lista, Canadá. E reforço aqui mesmo o conselho que eu dei para Irlanda. Quando você pensa em Toronto ou grandes regiões, obviamente o custo vai ser um pouco superior. Mas lembra que Canadá é um país gigantesco e tem regiões fenomenais, tanto para quem gosta um pouquinho mais de frio, para quem quer ver a aurora boreal, tanto para quem gosta de uma vida mais rural ou uma vida mais urbana. Tem para todos os gostos, mas você precisa ser muito estratégico na sua escolha, porque tem cidades extremamente acessíveis
e baratas por lá, assim como as principais, as top 5, vão ser as mais caras. Então, se você quer economizar, vamos fugir um pouquinho dos centros urbanos. Além disso, do ponto de vista estudantil, a gente está falando de uma das melhores educações do mundo. Em todos os rankings mundiais estão sempre lá. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, são os top 3 do mundo, né? Então faz sentido, além de ter bolsas excelentes para brasileiros em várias universidades, bolsas full ride, bolsas full tuition, bolsas parciais, bolsas de habilidade, esportes, culinária, dança, medicina, música e etc. Tem que aproveitar essas oportunidades. Além disso, o país tem uma cultura toda diferenciada, até um posicionamento político um pouquinho diferente. Então, para quem curte aquele capitalismo intenso, meritocracia na veia, vamos trabalhar pra caralho, 16 horas por dia, estudar nas melhores Harvard, etc. Pô, Estados Unidos. Mas para quem tá numa vibe mais suave, pô, sou um pouco mais esquerdinha, gosto mais de benefícios sociais e etc. É uma excelente escolha. Afinal, esses pontos de percepção de valores e de desejos do que você deseja ter, cara, é algo muito pessoal e você precisa ter um bom autoconhecimento disso para você escolher o lugar que dá o melhor match com você. Quarto país, África do Sul. Aqui o hack do Sensei é ao contrário, fique nas grandes cidades. E quando a gente fala de África, muita gente já tem algumas imagens até mesmo preconceituosas em suas mentes. Relaxa. A África do Sul é incrível, um país paradisíaco, galera fala inglês e, vai ser muito maneiro para você se desenvolver com um custo de vida super acessível. Nosso querido Elon Musk vem da África do Sul, por exemplo. Só depois ele foi para o Canadá e só depois foi estudar e empreender nos Estados Unidos. Então, tem um modelo de ensino interessante, tem um custo de vida legal, tem boas paisagens, tem bons passeios, você vai tirar boas fotos para postar no seu Instagram e fazer inveja para aquela galerinha que não segue o Sensei Tomoto nas mídias sociais e não conhece essas oportunidades gratuitas, baratas, com bolsa e tudo isso que a gente ensina por aqui. Então faz sentido sim aproveitar. Além de que não é preciso tirar visto para ir para lá, né? Só chegar. Obviamente que eu recomendo que pelo menos você tenha passado em uma oportunidade, mesmo que seja um intercâmbio gratuito antes de você ir para lá, ou uma bolsa de estudos, ou uma vaga assalariada, etc. Não chega na louca, já vai com tudo planejadinho para você curtir bem a sua experiência internacional. País número 5, chegando na metade da nossa lista, Argentina. E apesar das notícias que muitos veículos de mídia têm disseminado, a Argentina é um país incrível. Obviamente que você não vai para o interior, você vai para as grandes regiões. Buenos Aires, que lugar maravilhoso. Passagens baratas. Eu mesmo já cheguei a comprar uma passagem para a Argentina por R$199. Menos de R$200. 3 horas e meia, 4 horas de voo, não lembro ao certo, de São Paulo para Buenos Aires. Lugar incrível, com preços super acessíveis. A nossa moeda, o real, é muito mais valorizada do que a moeda deles, do que o peso argentino. Então nosso poder de compra lá é inclusive maior do que no próprio Brasil. Então com a grana que você recebe, você consegue comprar mais coisa lá do que no próprio Brasil. Então se você paga R$30 no McDonald's do Brasil, em um lanche, com R$30 de repente você consegue comprar 3, 5, 10 lanches por lá, dependendo da conversão que você fizer, dependendo do lugar que você estiver, o que é muito interessante. Buenos Aires, por exemplo, é uma cidade linda, cheia de parques, cheia de lugares para você visitar, barzinhos escondidos no meio da cidade que você tem que meio que ficar caçando assim, daí você entra num submundo, abre uma porta de metrô, daí você entra num dos bares mais fodas de toda a Argentina. Universidades, como a Universidade de Buenos Aires, que é uma universidade gratuita, qualquer brasileiro pode aplicar para lá e fazer essa faculdade de graça, e que está num dos melhores rankings internacionais, em algumas áreas até mesmo superando universidades como USP e etc. Compensa estar na sua lista de viagem, mas vá para as grandes cidades, beleza? Sexto país, Colômbia, que tem algumas paisagens paradisíacas tão incríveis. Aqui você vai precisar ser um pouquinho estratégico para você escolher os melhores locais. Então vá para as grandes cidades, vá para lugares que têm uma excelente estrutura, não vá ficar se aventurando, na minha opinião, pelo país. Mas tem alguns lugares que são muito lindos, muito magníficos e compensa a visita, além de poder praticar o espanhol, assim como na Argentina. Sétimo país, por que não dar uma passeadinha ali pelo México? Praias como Cancún, Tulum, que é ainda melhor do que Cancún, mesmo não sendo tão conhecido. Ir ali visitar lugares em que o nosso querido Chaves
passou ou queria ter passado. Inclusive agora acabei de fazer uma citação de um personagem que acredito que muitos de vocês não vão conhecer, mas é um país fenomenal, incrível, com regiões paradisíacas e que compensa uma viagem internacional que acaba sendo mais barato até mesmo que Estados Unidos. Eu particularmente gosto de México, assim como Colômbia e Argentina, para passear, é para curtir, é para viajar barato, porque viagens como essas acabam sendo mais baratas do que viajar para o Nordeste brasileiro, por exemplo, do que fazer uma viagem cruzando o Brasil, que inclusive está com passagens aéreas nacionais extremamente caras e hotéis com preços super inflacionados. Fica muito mais barato você passar um tempo nessas cidades e ainda curtir uma viagem internacional, postar boas fotinhas nas mídias sociais, aprender um novo idioma, se divertir, do que, infelizmente, no nosso próprio país. Oitavo país, Portugal, um dos países com o melhor custo-benefício na Europa. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho as minhas devidas críticas ao país, mas não podemos negar que é um dos países mais acessíveis de toda a Europa para passear, para curtir, etc. Eu não recomendo para estudos nem para trabalho. Tem outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, inclusive fique à vontade para assisti-los e entender o porquê. Mas para passear, para curtir, para passar um tempinho, acho super maneiro. Obviamente, aqui como é um país mais desenvolvido, a gente vai para cidades que não são as principais, como Lisboa. Só que ir para Coimbra, por exemplo, já diminui bastante o seu custo por lá. Próximo país, Espanha, que tem o terceiro menor custo de toda a Europa. Existem diversas bolsas de estudos. Em Portugal você tem a facilidade de poder falar português por lá, mas aqui é o irmão muito próximo no idioma, que é o espanhol. Gosto bastante, recomendo, acho massa para passear. E aqui eu também não recomendo estudos e oportunidades profissionais. Mas para passear Portugal e Espanha tem alguns lugares tão magníficos e é um preço tão acessível que acaba compensando colocar na Eurotrip. Próximo país que você precisa colocar no seu top 10, a Alemanha. Afinal, aqui a gente tem, agora sim, não só lugares incríveis para você visitar, mas uma das educações mais acessíveis de todo o mundo. E ela não é só acessível de barata, ela é boa para um caramba. Muitas das teorias, tecnologias e inovações do mundo foram desenvolvidas por lá. A Alemanha tem diversas universidades gratuitas, além de ter muitas bolsas de estudos e uma economia forte, ao contrário de Portugal, Espanha e França. Nem falei de França e Itália, né? Mas já colocando no bolo das economias fracas da Europa, né? Portugal, Espanha, Itália, França são países ruins para brasileiros se desenvolverem. Geralmente você vai ter um subemprego lá ou vai fazer alguma coisa que você não gosta porque falta oportunidade. A Alemanha é o contrário, tem oportunidade para um caramba, o que faz ela se tornar um dos melhores países, tanto do ponto de vista de custo-benefício, quanto de custo de estudos, afinal, o que é melhor do que estudar de graça, quanto de bolsas de estudos, quanto de oportunidades profissionais, além de lugares incríveis para você passear. E aviso importante para você que quer ser um novo intercambista, para você que quer sair do Brasil, nosso programa M60 está com vagas abertas. Aproveite, é o único programa do Brasil que ensina tudo em um lugar só, de como brasileiros, sem serem ricos, sem terem as melhores notas e até mesmo sem terem algum idioma como o inglês fluente, conseguem se preparar para passar nas melhores bolsas de estudos do mundo, nos melhores intercâmbios gratuitos em mais de 70 países e até mesmo em vagas assalariadas em todo o mundo. Se você sempre sonhou ir para os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japão, Coreia, Austrália, Nova Zelândia e os melhores 70 países do mundo para estudar de graça, ensino médio, faculdade, mestrado, doutorado, para fazer algum intercâmbio gratuito de inglês, de desenvolvimento profissional, de simplesmente passar um período curtindo no exterior, além de uma oportunidade para se desenvolver profissionalmente, um estágio, etc. O M60 é o único lugar que ensina tudo, de A a Z, em um lugar só, até mesmo para quem não tem nada de preparação e nem sabe como que funciona esse negócio de ir para fora. A gente vai te ensinar as 5 etapas da aplicação, a gente vai te preparar do zero, a gente vai te mostrar os 60 caminhos para brasileiros irem para o exterior, você vai ter uma comunidade com alunos que já conquistaram essas oportunidades para você conversar com eles, entender na prática o que rolou. Você vai ter mentorias comigo para a gente revisar a sua estratégia e ter certeza que você está fazendo a aplicação mais bacana possível e eu vou responder todas as suas dúvidas por lá. E além disso, a gente vai ter uma equipe que vai revisar a sua aplicação para a gente ter certeza que a sua aplicação está ali, ó, afinadinha, revisar seu currículo, suas cartas, suas redações, seus documentos, para ter certeza que você vai ter o máximo de performance
performance possível para passar no intercâmbio e também posteriormente no visto, além de todos os presentes que a gente vai dar para essa turma, que vai concorrer a uma consultoria individual comigo, que pode ser presencial ou online. Ainda, quem estiver entrando nessa turma através desse link aqui, vai receber uma lista atualizada de bolsas de estudos, com as melhores bolsas de estudos do mundo, e semanalmente a minha equipe vai estar atualizando essa bolsa para ajudar você. Vocês vão ter que entrar nessa turma aqui, ó, nesse link, papo com representantes de universidades e empresas ao redor do mundo. Então você vai ter uma pesquisadora de Harvard vindo como convidada e você vai poder fazer todas as perguntas que você quiser para elas. A gente vai ter um funcionário da Disney, um cara do Google, etc, de diversas empresas. Toda semana um convidado novo. Você vai ter acesso a diversos representantes internacionais todas as semanas para você aproveitar ao máximo essa sua preparação e garantir que você vai ter tudo do zero até a sua conquista da sua oportunidade fora. E também, depois da sua conquista, tem diversas aulas ali para te ajudar a tirar o visto, como que funciona depois que você chega no país, etc. Então é desde o cara que não sabe nada até depois que você chegou lá fora. É o único programa do Brasil que tem tudo em um lugar só. Super te indico, clica nesse link, faz o seu teste de perfil e bora juntos se preparar para conquistar o mundo, porque você merece passar não só nos 10 países mais econômicos do mundo, mas também nas melhores oportunidades para você. Tamo junto, até a próxima, beijo do Sensei, valeu!